Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Cristiane Venturotti e hoje nós vamos ter live Mulheres Posicionadas. Todas as terças-feiras nós temos essa live com mulheres incríveis, com mulheres que têm um grande testemunho, que têm uma grande força, que vem do Senhor para trazer para nós um direcionamento, posicionamento. Então, que bom que você está aí, né? Que bom que nós estamos juntas. Vai ser uma honra ter cada uma de vocês conosco. Já convida aí as amigas, convida outras mulheres, porque uma mulher posicionada, ela tem o quê? Ela tem força, ela tem ânimo, ela tem consolo para outras pessoas. Uma mulher posicionada, ela anula decretos do inferno. Você crê nisso? Uma mulher posicionada, ela gera testemunho através da vida dela, através daquilo que o Senhor propõe para ela. Então é sobre isso que a gente quer falar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a maravilhosa, minha amiga querida, Carolina Desutti. Já vou convidar ela aqui e eu tenho certeza que ela vai trazer algo extraordinário para o seu coração, porque tudo que Deus faz na nossa vida é incrível, tudo que Deus faz na nossa vida é extraordinário. Tá aí conosco, né? Já compartilha essa live com outras pessoas. Já segue aí meu Instagram, segue o Instagram da Carol, que vai entrar daqui a pouquinho aí, ó. Já tá entrando. Oi! Paz, lindona! Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ah, tô bem também. Estou ótima, né? Graças a Deus, estamos aqui. Que saudade. Que bom, né, Carol? Tô feliz de você estar aqui comigo. A gente tentou uma vez fazer live, mas aí foi bem assim, tipo, 2 dias antes, aí a Carol não podia, né, Carol? Tem um tempinho já. Aí eu tava pensando, meu Deus, a Carol, ela tem algo, eu tenho certeza de Deus para trazer para nós hoje. Então, Carol, que alegria ter você aqui. Eu conheci a Carolina em São Paulo. A gente fez um livro juntas, né? Fomos coautoras de um livro juntas e estamos aí nessa caminhada. Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada e uma mulher que tem um testemunho e tem gerado na vida de outras pessoas a sede por Jesus. Isso é incrível, Carol. Então, estou muito honrada e feliz de você estar aqui, viu? Fica à Amém. vontade, se apresenta aí para o pessoal. Amém. A honra é toda minha. Fiquei muito feliz com o seu convite. Da outra vez não deu certo. Eu falei, meu Deus, precisa dar certo, porque eu gosto muito de você, desse seu astral, assim, parece que impacta, né, na vida. Ele transborda, né? E Amém. eu falo muito sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Desutti, sou mentora de mulheres, sou escritora, palestrante, sou uma empresária na área da beleza e eu fiz com que tudo isso se tornasse Deus no centro. Glória a Deus, incrível. E é demais, assim, eu costumo falar que Deus é doido e essa frase ela dá uma impactada nas pessoas, né? Fala, nossa, Deus é Como doido, assim, né? Deus é maravilhoso. Ele faz com que as coisas da nossa vida atraiam para Ele, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa conexão, é uma coisa muito incrível. Porque aí você transborda Deus e faz aquilo que você ama. Verdade, verdade. Que honra, Carol. Conta pra nós aí, Carol. Eu vou deixar você bem à vontade, como eu falei, né? Sim. Porque assim, gente, olha qual a intenção dessas lives que a gente faz, né? Aqui, eu que eu faço Mulheres Posicionadas. Eu convido mulheres que tenham um testemunho para contar, que tenha algo de Deus para entregar. Na verdade, todas nós temos algo de Deus, né, para entregar. Só o que o Senhor faz na nossa vida no dia a dia, os grandes testemunhos que o Senhor gera com as dores que a gente passa às vezes, são coisas incríveis que vão sempre fortalecer outras pessoas, né? Então, assim, o Senhor até me deu uma palavra aqui hoje, que eu queria só compartilhar rapidinho, sobre o rei Ezequias, né? A Bíblia diz que o rei Ezequias ele ficou doente e essa doença era para a morte. E hoje eu estava aqui de tarde e o Senhor me deu essa palavra. Só que aí Ezequias orou, né? Clamou, chorou, apresentou diante de Deus toda a história de vida dele, né? A Bíblia diz que ele virou para a parede e começou a orar com angústia de alma, assim, ele começou a orar muito. E o Senhor se compadeceu, ouviu a oração. E pelo tempo, né, que ele. Pela misericórdia de Deus, na verdade, a Bíblia diz que ele mandou, né, o profeta voltar e falar: olha, eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Ou seja, Deus, ele é incrível, Deus, ele é maravilhoso. E ele é fiel em tudo que ele faz. Espera aí rapidinho, porque eu falo, gente, vou fazer live, não pode bater na porta. Olha lá. Oh, Jesus.
Deixa eu a chave do carro aqui. Mas enfim, e essa palavra está em Isaías, né? Mas eu não vou ministrar nada, só que eu queria muito compartilhar com vocês que estão na Sim, live, que a oração dele foi assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, olha o que ele falou para Deus. Lembra-te, peço, né, que eu andei diante de ti em verdade com o coração reto. Então, o posicionamento nosso faz muita diferença na nossa vida em tudo, até nos dias maus, foi o que eu pensei, né? Lembra da minha caminhada, Senhor, com o Senhor, né? Eu andei com o meu coração reto. Trazendo para nossa live, eu andei posicionado naquilo que o Senhor tinha para minha vida, eu andei seguindo. Então, assim, e o que que Deus fez? Deus realmente se compadeceu e deu, né, mais 15 anos de vida para ele. Enfim, Deus é bom, misericordioso. Então, só trazendo isso para nossa live, tem nada a ver com o que a Carol vai falar, mas eu acredito, né? Mas eu senti de ministrar isso sobre a vida de cada um que está assistindo, né? Se você está passando por um momento de dor, de aflição, de angústia no seu coração, ou de enfermidade mesmo, lembra ao Senhor, na sua oração, de tudo aquilo que você já viveu na presença dele. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos, e é a misericórdia de Deus que abençoa a nossa vida. Mas se está escrito na Bíblia, é porque a gente também pode fazer, né? Então apresenta diante de Deus. Você que está passando isso, apresenta, Senhor, eu estou passando essa situação, mas se lembra da minha vida, se lembra da minha trajetória, se lembra da minha caminhada, da minha adoração, enfim, apresenta para o Senhor o seu posicionamento. E você que não se posicionou ainda na presença do Senhor, fala, Deus, eu vou me posicionar. Eu vou estar, né, adorando, exaltando, não por interesse, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Então, eu queria deixar essa rapidinho, assim, essa mensagem bem curta, né, para todo mundo que estiver passando um momento aí de luta, entender que Deus está sempre no controle de tudo. Amém? verdade. É muito poderosa essa palavra, né? Sim, Eu falei um pouquinho sobre ela também essa semana. é, e acaba impactando a nossa vida, porque você vê que Deus mudou um veredito de morte. é, É muito lindo. O exatamente. profeta foi enviado até lá para falar que o rei iria morrer. Mas um Verdade. clamor move o coração de Deus. Olha como isso é poderoso. É É poderoso. muito poderoso. É forte. Esse ano, o testemunho que eu queria trazer aqui é para mostrar como a gente consegue trazer a presença de Deus para o nosso dia a dia e como isso transborda na vida das pessoas. Uhum. Esse, eu estou tendo um pouco de dificuldade de estar nos cultos presencialmente. E isso me deixou um pouco assim, o que eu vou fazer então para Deus, né? Porque eu tenho muita sede de Deus. E Uhum. aí, o Senhor, ele já me deu um direcionamento em relação àquele livro Café com Deus Pai, Uhum. ao diário, e aí o Senhor falou para mim, fala sobre ele, abre live e explana na vida das pessoas. Só que fazer uma live, pastora, é uma loucura, não é? Porque É. às vezes você se sente meio tola, sei lá. É uma sensação muito estranha, né? Porque você tá ali se olhando, tal. Mas eu falei, amém. Se Deus tá mandando eu fazer isso é porque vai ter um mover que vai acontecer na minha vida, né? E isso me trouxe a buscar mais na Bíblia, o que a Bíblia diz. Porque um devocional, ele é um pouco de palavra ali do próprio escritor do livro, porém tem um direcionamento para a Bíblia. E o Sim. que fez com que eu começasse a ler mais e a buscar um entendimento antes de vir para as lives. E aí, conforme você vai fazendo isso, parece que é um transbordo tão maravilhoso que as pessoas começam a te procurar e a falar, e aí, amanhã vai ter, amanhã vai ter. E esse mover acabou mexendo muito comigo, porque de início, na primeira live, você fica, ai meu Deus, tô nervosa, o que eu falo? Mas quando você vê que isso verdadeiramente está impactando na vida das pessoas, você consegue se encher com o seu chamado, né? Eu costumo, mesmo tendo um salão de beleza, o salão de beleza não é um lugar de fofoca. Ele é um lugar que as mulheres vêm muito para poder falar e reclamar e falar mal de marido, né? Então a gente precisa ter uma sabedoria que só vindo de Deus mesmo, para você conseguir direcionar pessoas. E aí, através de tudo isso, eu aprendi que a gente precisa pedir para o Senhor confirmações de tudo que a gente está fazendo, né? Porque tudo que a gente faz, se Deus falar assim, olha, eu estou me agradando, eu estou na frente,
pode ter certeza que vai bombar, que vai dar certo, que as pessoas vão ser tocadas. Verdade. E aí acabou indo uma mulher lá no salão, pastora. Ela apareceu lá, marcou para fazer um procedimento, foi a unha. E aí ela foi, e aí, primeira vez, eu sempre pergunto, foi indicação, como que você chegou? Aí ela falou, eu vim através da live que você fez. Aí eu falei, sério? Aí ela, Legal. estava morta pela fé. E aí, vendo você falando ali e tal, acendeu a chama dentro de mim. E na hora eu chorei, eu falei, meu Deus, eu não acredito que o senhor está fazendo isso. Que tremendo, né? Como ele nos mima, né? Ele nos mima de uma maneira tão esplêndida que não tem como não ficar apaixonada por ele. E ali falei mais ainda de Jesus para ela. E fazer isso no nosso dia a dia faz a gente ficar cheia e transbordar o nosso coração, a nossa alma, né? Então a gente precisa buscar meios sempre para poder estar posicionada na presença de Deus e trazer realmente Ele para o nosso dia a dia, para poder explanar isso na vida das outras pessoas, né? Isso é maravilhoso. Eu tô assim maravilhada Que com o bênção. que Deus está. E você vê, né, Carol, que Deus ele permitiu a pessoa chegar através da live para te mostrar que está fazendo efeito, que não continua, que às vezes bate essa coisa, né? Será que tipo, hoje eu não vou fazer, não, estou muito atarefada, será que está fazendo efeito? Às vezes não tem muita gente na live, mas é, sempre tem efeito. Tudo que o Senhor direciona sempre tem o alvo, né? Tem alguém ali para ouvir aquela mensagem específica. Ainda que seja uma vida, a gente vê na Bíblia, né? Aquela mulher lá no Samaritano, estava no poço, era só ela, só uma mulher. Jesus, ele pregou para uma mulher, ou seja, valeu a pena, porque essa mulher ganhou uma cidade depois. Então, assim, é, a gente se preocupa. Eu sei porque eu também sou assim, né? Todo ser humano é assim. A gente pensa assim, meu Deus, será que tá fazendo efeito? A gente fica fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo live, fazendo. Mas se é direcionamento, como você falou, tem que dar certo, não tem como, não é nada do nosso coração. Quando é do nosso coração, tudo bem, né? Mas quando é do coração de Deus, vai fluir. E mesmo que a gente não entenda e ache que não tá fluindo, ele permite essa situação. Que legal, a gente fica feliz, né? Fico feliz de saber, é isso Eu aí. fiquei realizada. Extraordinário. E quando você começa a se posicionar mesmo na presença de Deus, porque eu acho que tudo, esse conjunto, mulheres posicionadas, para que a gente venha ter sucesso no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa vida como mãe, de qualquer forma, Deus ele precisa ser o centro. E conforme a gente se posiciona e começa a fazer aquilo que ele vai nos direcionando, Deus ele vai tratando das outras áreas. Eu acho isso incrível e tremendo, porque você não precisa se preocupar com tudo, que nem eu sempre fiz, né? Uhum. Tem que preocupar com isso, com aquilo, com aquilo. Não. Quando você se posiciona verdadeiramente, o Senhor ele acaba fazendo e agindo, fazendo surpresas para nossa vida, né? Você fala, eita, que aqui eu tô vendo a mão de Deus. Aí você olha outra situação, não, Deus está trabalhando no meu filho, Deus está trabalhando na minha empresa. E isso faz com que a gente. É como se fosse uma gasolina, né? A gente vai sendo abastecida pelos pequenos detalhes que Deus vai fazendo na nossa vida. E eu acho isso, assim, incrível. Deus, ele é poderoso. E Amém. nos posicionar na presença de Deus, eu acredito que seja também você testemunhar na vida de pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada para falar, eu não sei como chegar, eu não sei como começar a falar de Deus, de Jesus. Eu quero falar, mas eu não sei como. Gente, o testemunho, ele é algo incrível. Porque quando você começa a contar, às vezes você acha que é bobagem um testemunho seu, mas às vezes a pessoa está passando pela mesma situação e ela não está vendo solução, e o seu testemunho é aquilo que vai gerar na vida dela, que vai gerar na vida de outras pessoas, porque com certeza não fica só em um, né? Quando a gente escuta um testemunho maravilhoso, você não sai falando, meu, olha esse testemunho. É. E o testemunho faz Gera isso. fé, né? A fé ela é tipo ativada no nosso coração, porque é aquilo que você falou, a pessoa está buscando uma solução e você vem com a sua solução, que na verdade é o que Deus fez na sua vida, Sim. ou na minha, né? A quem está contando o testemunho. E aí, aquilo que Deus fez na sua vida, o seu agir, o agir do Senhor em você, ou em mim, ou em alguém que está contando, é a resposta que a pessoa precisa. Então, assim, é incrível, Deus, é tremendo. Além de ser lindo, ainda tem aquele negócio que você se lembra, né? Porque o ser humano em si, ele tende a ser ingrato, É. né? A gente vive hoje, recebe aquele milagre, daqui 2 anos você nem lembra mais do seu milagre, porque já aconteceu, você já viveu, já está habituado com aquela situação. Então, conforme você conta, você relembra. E aí a gratidão volta para o seu coração, né? Eu falo que Deus ele faz a gente viver umas coisas, né, pastora? Ou Por conta de esquecer
daquilo, Fala sério. né? Mas quando você vai relembrando, teve o ano passado, em fevereiro, roubaram o meu carro. E aí eu fiquei a pé. O meu carro, ele era um carro ótimo. E mesmo assim eu ficava, esse carro, esse carro, esse carro, só murmurando pelo presente que Deus me deu. Uhum. Como eu já estava com ele há muitos anos, eu esqueci do sentimento de gratidão de quando eu comprei, né? E aí eu fiquei um tempo sem carro, gastei um absurdo de Uber. E aí eu falei pro meu marido, não dá. Vamos comprar qualquer carro que seja, um velhinho mesmo, para a gente poder ir para os lugares, porque não dá para ficar pagando Uber. Compramos um velhinho, bem assim, sem documento nem nada, só para ir bater e volta, levar para a escola e ir para o trabalho. Só que aí quando a gente pegou ele, a gente fica, ai, graças a Deus, o senhor proveu um carro, meu Deus. Acho que passou um mês, eu já tava, Senhor, eu não aguento mais esse carro. Aí, tá vendo? É Como isso a gente mesmo. é, não é? Ser humano, minha filha. É. O humano, ele é terrível. Mas aí, conforme você conta, por exemplo, eu contando isso agora, e aí isso puxa dentro do nosso coração. Você fala, meu Deus, como o Senhor ele tem sido cuidadoso, zeloso com as nossas vidas, né? E a gente tem que ser extremamente grata por isso. E a gratidão gera bênção, né? Porque a gente vê lá o povo de Israel, né? Sempre que eu penso nisso aí, eu me remete a essa palavra imediatamente. Quando o povo saiu do Egito, o que aconteceu? Deus queria libertar eles, Deus queria digamos assim, uma nova história, que a gente sempre pede a Deus, Senhor, uma nova história, um novo tempo. Era o que Deus ia fazer na vida deles. Só que chega no deserto, a Bíblia fala o quê? Que eles só reclamam. Deus está dando comida, eles reclamam. Deus está dando água, eles reclamam. Deus está guardando do sol, eles reclamam. Deus está guardando de noite, eles reclamam. Ou seja, sempre murmuração. E aí o que acontece? Deus permitiu, né? Permitiu que quase todos, né? Todos que murmuraram, enfim, morreram no deserto. Eles nem viram, nem entraram na Terra Prometida. Ou seja, era para ser para todos. Mas a maioria que saiu realmente do Egito nem viu a promessa, nem recebeu, né? Sim, Só ficou na promessa. Então, por causa da murmuração, que é o oposto da gratidão, né? Você falou da gratidão, mas aí me lembrei do murmurador. Então, a pessoa que reclama muito, e a gente é assim, o ser humano, né? A gente precisa sempre se lembrar da onde Deus nos tirou, o que Deus está fazendo na nossa vida, porque a gente só quer pensar na parte que, tipo assim, tá faltando. sim, Mas a gente esquece do quanto ele está suprindo, o quanto ele já está fazendo, o quanto ele já está cuidando, é né? verdade. Então é bem incrível mesmo. E é um trabalhar que tem que ser de cada um, todo dia, Sim, né? é muito lindo. E quando a gente decide, né, que a gente precisa impactar na vida das outras pessoas, e você começa a obedecer esse chamado de buscar, de ler a Bíblia, de buscar conhecimento, de querer esse transbordo, é uma coisa tão linda, porque isso não muda só a minha vida, né? Isso traz um impacto para a minha família, é muito maravilhoso. Traz um impacto assim para todas as pessoas que chegam até a gente, né? Eu não sei se é, eu não sei explicar assim ao certo como descrever isso, mas todas as pessoas que o Senhor ele direciona e a gente consegue de alguma forma transbordar com uma palavra, você vê a vida da pessoa mudando, gente, não tem Não tem preço. Você fala, preço. Deus, como que o Senhor conseguiu fazer isso? O Senhor é muito maravilhoso. E aí você vai vendo isso explanando, explanando, explanando. E é tudo por conta de um posicionamento, né? Começa aí, né? Começa Começa, aí. Começa no posicionamento. quantas vezes eu costumo falar assim para o povo. Quantas vezes você já se decepcionou com pessoas? Milhares. É, E isso nunca vai parar, porque o ser humano, ele é falho, ele é dessa maneira. Mas Deus, quando você decide dar uma oportunidade para Deus agir na sua vida, não tem como você se desapontar. Pode até ser que não aconteça da maneira que você quer, porque Deus ele não vai ver agora, ele vai ver lá na frente. é, Mas é preciso dar uma chance para Deus. Porque dar uma chance para ele é vitória na certa. Não tem como. não tem como. É tremendo. E Não é é? incrível, porque quando a gente vê, você falou quando a alegria de ver uma pessoa transformada através da sua, digamos assim, ministração sobre aquela vida, né? O seu testemunho, enfim. Sim. Isso aí dá um gás para a gente querer mais, né? Então a Sim. gente se anima e fala, meu Deus, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Por isso que quando mais a gente, tipo assim, ganha pessoas para Jesus, traz pessoas para entender o reino de Deus, mais a gente quer fazer. Porque você vê o fruto, aí você fala, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu nasci para isso. É como se você tivesse esse sentimento, eu nasci para fazer isso, Sim. né?
É incrível. É, E a gente nasceu para isso mesmo. e é muito lindo também. São coisas assim que a gente vem aprendendo no nosso dia a dia. Mas quando você tem um ministério que você congrega ali e ali você confia, você dizima, você oferta, você precisa sair dali e falar de Jesus de uma forma agradável, porque às vezes as pessoas saem falando tanto do seu ministério. Eu senti de falar sobre isso agora porque eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe? Quando você honra os seus pastores, quando você honra o seu ministério, automaticamente o Senhor ele derrama honra sobre a tua vida. Porque não basta estar ali esquentando o banco. Não basta. Isso daí não vai te levar para o céu. Não traz salvação. Às vezes a pessoa está em todos os cultos, vigília e campanha, tá sempre lá, mas saiu dali de dentro, já era, se torna totalmente o contrário. E aí é um matador de almas, ao invés de trazer almas para Jesus, né? E então, você honrar o lugar onde você está sendo abençoado, porque, olha, o papel de um pastor deve ser uma coisa de louco, né? Você ter que orar por aquele tanto de gente e ainda ser responsável espiritualmente. Agora, você imagina, você tá orando por alguém que quando vira as costas, vira o próprio capeta na vida dos outros, né? Sai falando mal e murmura sobre a igreja, não consegue levar ninguém. Então, conforme eu percebi esse ano, vai fazer 2 anos que eu estou nesse novo ministério. E aí, quando as pessoas veem a forma como eu falo de lá, como os cultos são, como eu falo dos meus pastores, isso acaba trazendo pessoas para Cristo. Então, como que você ganha uma pessoa para Jesus? É muito difícil levar alguém para a igreja. É, É muito difícil. é. Até consegue falar um pouquinho ali, né? Mas agora você pegar e você conseguir fazer com que ela chegue dentro da igreja é somente falando muito bem, com amor, com respeito, com o coração cheio de Deus, né? Isso daí você consegue levar. E aí eu fico muito feliz. Teve um culto de mulheres e aí tinha tanta gente, pastora. Eu creio que Deus ele preparou aquele momento para honra também, que Deus ele vai nos honrando para mostrar, ó, continua por esse caminho, continua por esse caminho. E ali, naquele dia tinha tantas pessoas ali, tantas mulheres que eu consegui levar, que eu me senti muito vitoriosa. Porque por 5 anos eu não consegui levar ninguém no outro ministério que eu estava. Eu acredito que ali, por ser início da minha conversão, o Senhor estava trabalhando em mim, me moldando. Fortalecendo. E aí, quando o meu tempo ali se esgotou, que ele me levou para outro lugar, que aí foi fogo puro, isso daí me moldou e aí eu consegui trazer. Então, me posicionar também como uma verdadeira alicerva, como a gente aprender a ter caráter, honrar as pessoas, isso faz também com que você ganhe almas para Jesus. E Faz toda a diferença, né? toda a diferença. É muito Porque impactante. na verdade, a própria Bíblia fala, né? E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sim, Então, se a pessoa vê metendo pau na igreja, metendo pau nos líderes, né? Descendo a madeira, falando dos irmãos, como é que vai? Que amor é esse, né? Então a pessoa fala, nossa, não ama. Que amor é esse, né? Porque aí a Bíblia fala, eles vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem, se vocês se respeitarem, né? Enfim. Então, isso aí que você falou é totalmente bíblico, totalmente fundamental mesmo. Então, é o fruto, né? É o é fruto, o Carol. fruto. E aí, E é o tempo, né? É no tempo certo. Você vê, igual você falou aí, que me chamou a atenção, né? Passei 5 anos em um lugar e agora é o tempo de Deus também. É a maturidade, é a visão que vai mudando, né? Você vai entendendo o que, que o Senhor quer com você, você vai alargando as tendas, e aí então fica mais claro, e com a clareza é mais fácil de fazer o que você faz, né? Tomar essas atitudes, enfim, evangelizar e falar com as pessoas aí, como você faz aí dentro, que é muito legal também. sim. E não é nada fácil. O começo da conversão é muito difícil, né? Agora, a gente está lendo sobre. Lá em Gênesis, falando sobre Jacó, tudo. E aí você vê que Jacó, ele enganou, né, Esaú. E aí depois ele foi enganado pelo seu sogro. E aí aconteceram várias coisas na vida dele. Porém, na caminhada, você começa a ver que as provas que ele passa estão moldando o caráter dele. Né? Agora a gente parou no capítulo 34, que é quando a filha dele é desonrada ali e tudo, né? E aí os próprios filhos dele enganam uma cidade inteira. É. E aí ainda tá aprendendo a se posicionar. A gente começa a ler e fala, meu Deus, olha só como que tá moldando o caráter de Jacó, né? E isso também acontece na nossa vida. É muito bonito de ver assim como que a Bíblia
é tão transparente, né? Foi escrita há tanto tempo atrás, mas ela é tão atual. Você fala, meu Deus, isso aqui a gente vê acontecendo até mesmo hoje, né? Pessoas que estão vindo agora para Jesus e aí estão se permitindo ali, vem um vento, né? Daquele jeito, para a pessoa aprender a ser moldada. A gente precisa aprender a permitir que Deus nos molde, porque as nossas provas, todo o deserto que a gente vive, tudo que acontece assim, é para a maturidade mesmo, né? E aí, se eu for olhar mesmo para Carol lá de trás, aonde não tinha ainda um posicionamento de vida, e olhar para mim hoje, eu falo, meu Deus, é muita mudança. Eu nem reconheço mais aquela. Graças a E Deus, né? Graças a Deus. graças a Deus. E tanto que muitas pessoas ainda que me conhecem, assim, que me viram atrás e aí depois de tantos anos vem me ver agora, fala, nossa, como você mudou, como que, né, te fez bem. E aí eu falo, é dessa maneira. Não foi fácil, porém é muito gratificante ver Deus moldando, Deus fazendo e trabalhando, e você conseguindo transbordar na vida de outras pessoas, né? É verdade. A Alessia aqui falando aqui. Como fica a honra. É, Honrar os líderes. certeza. Lê. Independente, e assim, uma coisa importante a falar em relação a isso aí de líder, já que tá falando isso, né? Uhum. Eu sempre ensinei muito isso na igreja e eu aprendi assim, né? Se você tá em um lugar, e é isso, seja na igreja, seja no trabalho, seja numa escola, faculdade, seja o que for, nós precisamos honrar e respeitar quem está acima de nós. Porque uma coisa é certa, se está acima de nós e você não concorda com o posicionamento, é melhor você mudar de lugar, né? Assim, mudar de trabalho, né? Eu vou falar do trabalho para não falar que você mudar de igreja, mas para você mudar o seu trabalho, mudar do que você ficar desrespeitando, desobedecendo a liderança, né? E isso vale para tudo na sua vida. Então, assim, na vida das pessoas, a gente precisa entender esse princípio da honra, do respeito, né? E da obediência à liderança. Independente do lugar, independente se você concorda ou não, precisa ser obedecido. Se você não concorda, eu aconselho, ó, meu irmão, se você não concorda, melhor você estar em um lugar que você concorda. Porque o pior é você ficar batendo contra, sabe? Dando murro em ponta de faca, não vai mudar. E às vezes vai a pessoa, né? Lógico, a liderança ele tá certa e você tá querendo ir contra. Então, assim, você acaba indo contra o próprio Deus. É necessário o que eu estou querendo dizer é necessário uma obediência a quem está acima de nós, em tudo, né, na nossa vida. Um respeito, uma honra, uma obediência. E porque senão a gente fica contra e aí não flui, porque a Bíblia diz que só há união, só há bênção onde há união, né? Onde há união, Deus ordena a bênção. Tem Então, se não há união, que, né? né, não vai, como é que vai ser abençoado? Não tem como. Não tem como. Isso é muito forte, porque às vezes também, quando você para ver o que é que tá te desagradando, geralmente é coisas que você não quer mudar. Exato. Não quer, não toca no meu, não muda aqui, né? Não mexe no meu queijo, não muda meu, né? Tipo isso. Então, e assim, e lógico, né? Salvo exceções que existem de lideranças que estão, né, já fora do posicionamento, existe isso. Sim, Pessoas, né? Lógico, mas tirando essa parte da exceção, no modo geral, é coisa que você não quer que toque. Tipo, eu não quero que mexa aqui, então eu vou ser contra. E aí, se acontece isso, não há uma transformação, vai ficar rodando em círculos, entendeu? Não, igual, aí voltando aqui para a palavra que eu estava falando lá do Egito, né? Do Egito. Moisés foi determinado por Deus para ser o libertador. E sim, ponto, acabou. Era Moisés. Não... Por que, que Deus escolheu Moisés? Porque ele sim, quis. Ele que manda. E aí, lá no Egito, essas mesmas pessoas que murmuravam, no Egito não, desculpa, no deserto, quando eles saíram tudo mais, ele ficava o tempo todo questionando a liderança de Moisés. Ah, Moisés, por que, que Deus só fala por você? Ah, Moisés, por que isso? Por que aquilo? E assim, Deus não se agradou. Teve um momento lá que Deus abre a terra e engole todo mundo. Um monte de gente, a família, né? Tá escrito lá. Corá, Datã e Abirão, que eram líderes que ficavam disputando essa liderança com Moisés. Então, assim, tem a ver, né? Porque a gente está falando aqui, a gente tem que tomar esse cuidado de se posicionar, mas posicionar da maneira certa, né? sim, Crente Gabriela aí, ó. Nasci assim, vou viver assim, morrer assim. A pessoa, a Alessi botou aqui, escreveu. sim. Não pode. Tem que haver transformação. Continua, Carol, que eu tô aqui te
te atrapalhando. Mas não tem tudo a ver com o assunto, né? Isso daí também é ligado no posicionamento. Aí vai de cada um. Você quer realmente uma mudança? Porque assim, uma mudança, você tem que querer de verdade, porque ela vai mexer na sua vida, na sua estrutura, vai mexer na sua casa, vai mexer em tudo. Porém, se você quer viver o centro da vontade de Deus, você precisa entender que esse tipo de mudança é necessária. Então, às vezes, por exemplo, falando um pouco sobre aquilo que Deus vai mandando a gente fazer, né? Por exemplo, às vezes Deus ele vai pedir para eu não usar mais esse brinco intimamente. Uhum, Porém, ele não vai falar nada, não é? uhum. Isso. Ter Uhum. esse tato, essa intimidade, a profundidade com Deus para entender o que é que ele quer moldar na gente. E pode, Exatamente. 2 anos, ele fale, pode voltar a usar o seu brinco, não tem mais problema. Porque já foi curado aquilo que tinha que ser curado. E rapidinho, pegando esse gancho aí, que eu acho esse assunto, eu adoro falar dele, É porque eu recebo tanta, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas pode, não pode, gente? O que pode e não pode, claro, lógico, tirando o que está escrito, que não tem como mudar, é mais uma questão de bom senso e questão de Deus falar. Eu tenho uma amiga que ela não usa calça, não usa nada, não usa nada. Não usa brinco, não passa. Enfim, não usa nada e amém, e ela é maravilhosa. Mas uma vez a gente conversando, e eu uso tudo, né? Eu uso brinco, eu uso batom, eu pinto a unha. E Deus nunca me incomodou. Se um dia o senhor falar pra mim, não usa, eu não vou usar, eu tiro de boa. Mas nunca me incomodou, né? E aí ela falou pra mim uma coisa que eu guardei e vai ser muito útil, eu creio, né? Porque a gente fala assim. Ela falou assim: olha, Cris, Deus falou comigo. Por quê? Porque eu não tenho. Eu vim de um ambiente, de um passado, que eu não tenho condições de. Se eu continuar usando, vai remeter ao meu passado, né? Vai me lembrar. É como se eu não tivesse. Então Deus tratou dessa forma a pessoa, essa minha amiga, uma grande mulher de Deus. Mas nem todo mundo é igual, então a gente não pode condenar aquele que tá usando, não tá usando, não. Deus vai falar específico, né, com cada um e lógico, salvo que não deve ter exageros, né? Enfim, mas tudo com decência, tudo com respeito, né, às coisas do Senhor. Mas isso é importante também as pessoas entenderem, sabe? Eu gosto sempre de falar disso. Olha, é com cada um trabalhar, é com cada um. Se Deus mandar, tire mesmo, não faça mesmo. Por quê? Porque Ele quer tratar você nesse negócio. Em alguma coisa relacionada a isso, Deus quer tratar. Vaidade, talvez, né? Enfim, Deus quer tratar e a pessoa tem que entender e obedecer. O negócio é obedecer, né? A vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para nossa vida determinado. E como identificar isso? Vai doer em você? Se doeu, se você ficou assim, meio incomodado, pode ter certeza que é Deus. Porque ele nunca vai falar para você tirar algo que você não se incomoda, né? Por exemplo, ai, não usa mais o seu brinco. Ah, tá bom, nem ligo. Então, tipo, não, Deus ele não vai se importar com esse tipo de coisa. Agora, aquilo que estiver te levando para fora do direcionamento dele, e ele mandar você parar e você falar, isso daqui eu não quero, é isso que você tem que tirar, né? É, é isso. É uma coisa muito linda isso. Teve uma moça, uma vez que foi lá fazer um atendimento, e aí ela tava tinha colocado um piercing no nariz e nasceu uma bolinha bem do lado. Mas tava me incomodando. Sabe quando você fica toda hora olhando e eu, meu Deus, Aham. tô aqui fazendo a unha dela, que enxeritiça é essa, Deus? E aí Deus começou a falar pra mim, fala pra ela que eu não me agradei. Aí eu falei, eu não vou falar. Quando você fica assim com Deus, né? Eu não vou falar isso Uhum. com Deus. Aí teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, posso te falar uma coisa? Você não vai achar ruim? Aí ela, que foi? Eu falei, Deus tá me incomodando, que não agradou ele, seu piercing. Aí ela começou a chorar. Eu falei, que foi? Eu falei, te magoei, sei lá, né? Aí ela, eu tinha pedido confirmação pra Tá Deus. vendo? Obrigada por ter falado. Eu falei, olha só, que coisa. E às vezes a gente se cala, né, Carol? Igual você ficou com medo de falar, porque a gente não quer ser, digamos assim, não é inconveniente. Também às vezes a gente não sabe, tipo, será que Deus está falando mesmo? É coisa da minha cabeça? Então, assim, a gente tem que discernir muito bem isso e não ter medo, porque falando, você vê, ó, foi transformador para ela. Foi. Era uma resposta que ela perguntou. Você não sabia, mas o Senhor já sabia, né? Então levou ela lá para você ser usado, né, como instrumento. Sim. Mas também, se você for ver, você acha que o diabo iria mandar ela tirar? Pois é, pois é.
será que é coisa da minha cabeça? Mas só que Deus, ele é específico. A gente precisa entender um pouquinho sobre aquilo que diz na Bíblia para a gente saber, né, se é ou não o inimigo. Esse assunto de guerra espiritual é uma coisa que eu fico doida. Porque se você for ver, é o dia inteiro aqui, né? Igual aqueles desenhos animados. É E igualzinho. o anjinho É aqui. Vai, igualzinho. vai, vai, não vai. E a gente precisa aprender a discernir essas vozes, né? É, Porque senão é o que te leva para uma depressão, para uma crise de ansiedade, para você arrumar briga com as pessoas. A gente tem que ficar muito atento à voz de Deus, né? Que o inimigo ele não para nem um minuto de guerrear contra as nossas vidas. é verdade, né? E a gente tem que discernir, ter esse entendimento, né? Será Sim, que... E assim, é muito. Eu creio assim, né? Eu vejo que é fácil discernir quando é Deus, né? E quando não é. Porque é só você ver isso aqui, vai me aproximar ou vai me afastar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, nesse sentido, é fácil da gente entender, né? Que o Senhor está falando conosco assim, não, não quero, não vá, não faça, não pisa, enfim. E aí a gente vai entendendo. E tem posicionamento também, né? exatamente, Corajosa para poder deixar Deus fluir dentro de você. importante. É isso. Eu ia falar isso do posicionamento, né? O que que é posicionamento? A gente fala tanto de posicionamento, né? Em relação às coisas de Deus, é isso, é a gente entender primeiro o que que é para mim, o que que Deus está falando comigo e se posicionar naquilo que Ele mandou a gente fazer. Então é se posicionar. E como assim se posicionar? Obedecer, ficar constante, não desanimar por bobeira, né? Saber que o Senhor continua no controle, continua sendo Deus, continua, sabe? Mesmo que as coisas não estejam como a gente, às vezes, estamos passando, às vezes, um momento que não está como a gente gostaria, mas mesmo assim, né? Deus não perdeu a batalha, Deus não deixou de ser Deus, Deus não abandonou, Deus ele continua ali, né? Só que ele tem as formas dele de trabalhar e a gente precisa entender e se posicionar em obediência, independente do que for, Com né? certeza. Se posicionar na obediência do que Deus tem para nossa vida. Porque as pessoas sempre vão dizer o contrário, né? Assim, o mundo em geral vai dizer sempre coisas que facilitam, né? Tipo assim, você não ter que passar por uma situação, por exemplo, às vezes que é desafiadora, que é difícil. Não, para que você vai viver isso? Mas é aquilo, às vezes, que o Senhor tá mandando a gente fazer, né? Então a gente tem que calar essas outras vozes e se posicionar naquilo que Deus falou conosco. Essa é a vitória. Eu acredito que assim é focar na promessa. Você tem que lembrar sempre da promessa, né? Se Deus falou, por exemplo, a sua empresa vai crescer e aí tá tudo acontecendo do contrário, tá ficando fraco, tá tudo desmoronando, tal. É claro que isso daí é uma prova que você está passando. A gente não, e nessa fase é a fase de não desistir, de jeito. Isso. Você tem que ficar ali ligado. Deus fez a promessa. Deus ele não mente. Deus ele, né, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, as promessas que Deus ele fez nas nossas vidas, elas vão se cumprir. De Amém. alguma maneira, elas vão se cumprir. A gente mesmo que acaba atrasando as nossas bênçãos às vezes, né? Por não querer nos posicionar, por não querer obedecer ali à vontade dele. Mas quando a gente começa a se permitir, para mim, assim, o jejum, a oração e a leitura da palavra, que são os três instrumentos que o Senhor ele deixa bem claro para gente. Quando você se abastece com isso, não tem como você ser enganada. É maravilhoso. Porque aí você fala assim, não, parece que eu tô dando mais ouvido para as vozes de tristeza. Não, tá repreendido. Eu vou fazer um jejum para ajudar, para fortalecer o meu espírito. E assim a gente vai guerreando todos os dias, né? Porque o diabo, ele já é um perdedor. Ele já Amém. perdeu. Porém, ele não vai desistir de querer Não. bater, desanimar, deixar a gente triste, cabisbaixa. Eu me lembro que na minha gestação, eu tive muitas crises de ansiedade. Foi tudo quando você está sozinha, para você ver a covardia do diabo. Ele não vai pegar e não vai falar assim: ah, não, agora ela tá frágil, ela tá grávida, eu vou dar uma pausa. Ele vai falar: não, é agora que eu vou atacar ela que eu quero destruir. Então, Uhum. sempre quando eu estava sozinha, vinha aquele negócio, aquela angústia, eu falava: meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Até que chegou na última. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque hoje em dia isso tá uma febre, né? Crise de ansiedade, todo mundo, você fala: meu Sim. Deus, que coisa de louco. E É. aí, quando foi a minha última, eu parei o carro, mandei mensagem para minha pastora, e a mensagem não chegou, só foi um pauzinho.
E aí eu falei, meu Deus, e agora, meu Deus? E eu tava assim, já com aquele negócio de chorar e com aquele abatedeira. E aí eu falei assim, o Senhor já veio no meu ouvido. O que que você ia falar com a sua pastora? Aí eu pensei, eu ia pedir oração. E aí Deus fala, e por que que você não ora? Eu tô aqui. E Amém. aí eu comecei, Senhor, vem, já repreende esses pensamentos, não deixa eu ficar desse jeito. Tudo que vem do Senhor é a paz, é a calma, é a mansidão. Então, se tá vindo coisas do contrário, não é Deus, Satanás, você não tem poder algum sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu corpo. Então, eu te repreendo agora. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Amém. Mas não foi apenas palavras. Sabe quando você acredita realmente Uhum. naquilo que eu estou falando? E aquilo foi determinado. Na mesma hora que eu consegui repreender isso dentro de mim, passou. E eu nunca mais tive uma crise de ansiedade na minha Glória a vida. Eu Deus. acredito que isso foi um posicionamento. A gente minimiza Deus, a gente deixa Deus desse tamanho aqui, ó, Amém. né? Porque a gente fala, ai não, ai, mas Deus ele faz tudo. A gente tem que crer. Porque a gente não está servindo um Deus de brincadeira, nem de estátua, nem de barro. Ele é um Deus de verdade, que ele está com a gente o tempo todo. Da E mesma ele maneira que daqui eu consigo orar por alguém do Japão e Deus está aqui comigo e visita alguém do Japão. tremendo. Que Deus não é tremendo, maravilhoso? Então por que é que eu tinha que dar ouvidos aqui para aquelas vozes que estavam querendo me derrubar? Eu não Uhum. acredito. E aí a gente, quando você entende realmente isso, que Deus ele está pronto para vir em teu socorro, o diabo ele não tem mais poder sobre a tua mente e ali ele não te abala mais. Amém. Esse Amém. foi algo assim tremendo que aconteceu na minha vida. Que benção. E Deus deu as ferramentas, né, Carol? Assim, a gente tem as ferramentas nas mãos. É que às vezes ou não sabe usar, ou nunca usou, ou tem preguiça de usar, mas as ferramentas são dadas para nós, né? Sim, Como você falou, oração, jejum, palavra, Deus, ora você, ou seja, tudo é ferramenta que Deus já te deu, né? Deus já deu para cada um. Então, é mais usar mesmo a ferramenta e pronto, sem ter medo, saber, né? Se eu orar vai dar certo, se eu jejuar vai dar certo, se eu ler a palavra eu vou ter direcionamento, enfim e tomar posse disso verdadeiramente, né? Como você falou aí. sim. E para finalizar, eu acredito que também assim a gente precisa escolher bem as pessoas com quem a gente conversa, né? É. Porque é, eu recebo muitas pessoas que, por exemplo, chega lá e fala assim: ai meu Deus, tô de saco cheio do meu casamento, não sei o que lá. Qual que é o meu posicionamento como serva de Deus? Sempre eu tento buscar aonde você está errando. Porque se o seu casamento está ruim, não é só culpa do seu marido. E aí a pessoa começa a buscar. E eu falo: olha, tá vendo isso? Porque se você colocar lenha na fogueira, a pessoa chega em casa já com a carta do divórcio. Não é Passa no verdade. advogado antes de ir para casa. É. Então, com quem é que a gente tem buscado? Porque Jesus, ele não subia no monte sozinho, né? Ele chamava os mais chegados dele para estar ali no monte, né? Ele várias vezes ele chamou ali, era João, né, que ele gostava tanto. Então a gente tem que ter pessoas assim perto da gente, que a gente sabe que vão orar. Você não precisa nem falar o seu problema, você vai falar assim: olha, eu preciso de ajuda em oração. Vamos pro monte? Isso. Bora. Vamos, jejua comigo? Jejuo. Esse é o tipo de amizade que a gente precisa ter perto. Porque são essas que vão ajudar a gente a estar tá fortalecida, né? Nunca buscar uma palavra ou buscar um direcionamento com pessoas que não têm a Cristo, né? Nós que servimos, a gente tem que entender que precisa ter um direcionamento do alto. Porque se vier da carne, o direcionamento, a gente vai fazer tudo errado. Então tem que vir do alto para que a gente coloque a nossa cabeça no lugar e a gente entenda verdadeiramente aquilo que o Senhor ele está falando, né? Tremendo, é isso mesmo. O ambiente, né, faz muita diferença na nossa vida. A gente é moldado pelo ambiente. Então, se o nosso ambiente é de fé, nós vamos ter mais fé, mais coragem, mais ousadia, né? Mais vontade de vencer. Mas se o ambiente é de desânimo, murmuração e tal, vai abater, Vai, né? Igual eu falo, eu gosto muito de ter pessoas do meu lado que me ativam, né? Que me animam, que me levantam, porque nem todo dia a gente está super animado. sim. Por isso que a gente precisa um do outro, né, Gi? Eu tenho falado isso aqui na live. Nós precisamos isso. E aí você falou, né, da amizade, de quem vai andar com você, né, de quem que vai estar do seu lado realmente pegando na sua mão. Isso é fundamental. E Deus coloca pessoas assim na nossa vida. Só que às vezes, mesmo Ele colocando, a gente escolhe, né? A pessoa fala, não, essa aqui eu não quero, vou andar com esse aqui. É, E acaba escolhendo errado. Então a gente tem que ter esse discernimento de ver.
e buscar mesmo andar com pessoas que ativam a nossa fé, né? Que levantam a gente quando a gente está caído, que dá o braço mesmo. Esse é o verdadeiro amigo, né? É o que a gente precisa. E aquele, né, nem sempre é aquele que vai passar a mão na sua cabeça e vai falar, não, você tá certo. É aquele que vai falar, minha filha, acorda pra vida. O que que você tá fazendo? Tá chapando? Tá doida? É Vai, você tá errada, vai se consertar aqui, conserta ali e vai dar tudo certo, né? verdade. E outra coisa que você falou interessante aí é que do botar a culpa no outro, né? Se acontece alguma coisa, a gente tem a nossa parcela sempre, né? Sempre. Então, é entender isso. Qual é a minha parcela? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Da minha parte. Porque a gente não tem poder sobre a vida dos outros. A gente tem poder sobre a nossa vida, né? Sim. O que eu domino? O que eu posso fazer ou não? O que eu posso falar ou não? Eu domino a minha mente, essas coisas. Então, nesse sentido, né? Não querer mudar o outro, mas tentar primeiro ver o que está errado em nós. O que eu estou cooperando para esse problema, né? Porque, com certeza, em algum momento a gente coopera por alguma coisa ruim também, né? Sim. Numa briga, numa discussão. Então, ser de fora, como você falou, né? Ser um apaziguador, mas estando dentro do negócio, entender que a gente tem a parcela, né, de culpa também. Então, é necessário colocar, né, a cabeça assim para pensar e falar: não, Senhor, eu estou errado nisso, 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 então eu vou mudar. E quando a gente muda, automaticamente o outro muda, né? Sim. Aí, uma vez eu ministrei no culto que eu faço no salão sobre as dracmas perdidas, né? A parábola das dracmas, a mulher ela perde uma das dracmas e aí ela precisa varrer o chão, ela acende a luz da casa para varrer o chão, ou seja, a casa dela estava desarrumada, Uhum. escura, ela não estava vendo ali a sujeira. Depois que ela varreu, ela conseguiu encontrar a dracma perdida e depois ela contou a vitória para as amigas, que ela poderia também ter sido tola nessa parte, né? Uhum. Me ajuda aqui a achar, mas não. Ali ela se calou, varreu a casa dela, encontrou aonde estava sujeira, onde estava errado, até ela achar a dracma dela para depois, né? Isso daí foi um posicionamento muito, muito grande. E eu lembro que quando isso foi ministrado, Deus ele trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar nos outros, né? Verdade. Isso é muito lindo e muito poderoso. E aí elas acabavam vindo assim, depois de no máximo um mês, muita coisa mudou dentro dos lares. Amém. E aí você vai percebendo que na realidade sempre a mudança tem que vir da gente. É sempre. É. Quando a gente começa a mudar o nosso posicionamento, começa a fazer as coisas de outra maneira, que às vezes a gente nem percebe, sabia? No nosso dia a dia você tá cansada, às vezes você tá ali nervosa, você tá cheia de coisa na cabeça e você acaba, sei lá, chegando na sua casa sendo uma doida, tratando todo mundo mal, tal, e aí você quer receber o quê em troca? Não é mil. Não tem como. E aí as pessoas ficam, meu Deus, é verdade. Aí eu falo, como que você chegou em casa, dragão? Aí Não ela, é? tá no fogo. Aí eu, Cuspindo para todo lado. então é assim, né? Aí ela fala, é mesmo. Olha como que a palavra de Deus ela vai, né? Ela é luz na nossa vida, né? Verdade. Como Incrível. fala que é como que é luz para o caminho e lâmpada para os nossos pés, né? Isso. E aí Lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. vai falando, nossa, olha que coisa mais linda. E assim a gente vai impactando, sempre com Deus à frente, sempre deixando Ele direcionar, sempre deixando Ele nos ensinar, né? A gente tem que estar pronto para aprender. Amém. Quer Fica pronto que você vai levar lapada mesmo, você tem muito que ser consertado e a gente nunca fica zero, né? Eu acho que a gente está sempre ali. É uma constante evolução. É todo dia, né? É todo dia uma escolha, todo dia decisão, né? Todo dia se posicionar naquilo ali que a gente precisa, né? Na nossa casa, no trabalho. Então, todo dia é uma decisão, né? Porque a pessoa tem dia que acorda e fala, não quero mais, não vou fazer, mas aí começa a andar coisa, dá tudo errado, Sim, né? Porque quando a gente sai do prumo, começa a dar tudo errado. Então é bem isso mesmo, é o todo dia a mesma coisa, todo dia é uma decisão, todo dia um posicionamento, né? E sempre buscando, né, pela palavra de Deus, a gente ser direcionado. Porque Deus deixou um manual, né? A palavra tem tudo. Uma vez eu estava discipulando uma turma, umas amigas minhas, né? Me falo uma turma porque era um grupo. E toda semana eu tinha uma reunião com elas e ensinava a Bíblia, enfim. Aí um dia eu incentivava elas a lerem, né? Leia tal livro da Bíblia, depois me conta, enfim. E um dia uma delas falou algo assim: Nossa, eu fui ler Mateus
Tem tudo lá. Deus falou tudo pra mim. Aí ela ainda brincava, né? Um monte de pá, 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 né? Aí eu falei, é exatamente isso. Então, quando a gente lê, né, os nossos olhos se abrem. A gente entende que tá tudo escrito. É só cumprir o manual, né? Cumprir tudo aquilo que Deus está falando no nosso coração. E E é nem, bem isso. nem é tão difícil. Porque se você for ver, o que a Bíblia ela nos ensina é ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa de valor, amar as pessoas, amar a nós mesmos, que eu acho que isso foi o primordial para mim. Eu lembro na primeira palestra, né, que eu fui lá em Alphaville da Selma, ela falou assim: ah, você chega, se apresenta. Eu falei, como que é uma palestra tal? Ela, você chega, se apresenta, fala quem você é. Meu, isso me bugou de uma tal maneira. Eu fiquei dias lá no salão, eu ficava, gente, quem eu sou? Mas quem eu sou? Como que eu vou falar quem eu sou? Tá, eu sei meu nome, mas e aí, quem eu sou? E isso daí foi mexendo tanto comigo que eu falei, meu Deus, cadê minha identidade? É, E aí você vai falando, não, eu tenho que me enxergar, eu tenho que me amar. Por isso que é nessa ordem, né? Amar a si mesmo e ao próximo, é. né? Amar a Deus A Deus, é. A Deus é o próximo, é. como a si mesmo. Assim mesmo, Então a é. gente precisa se amar para poder amar o próximo. Como que É, você vai amar as pessoas se você mesma não se ama, não se gosta, não cuida, né? Tudo isso tem muito a ver. Por isso que eu amo trabalhar na área da beleza, porque elas chegam destruídas e você cuida para que ela se olhe e tenha amor a si é mesmo. E aí lindo. consegue amar ao seu próximo, né? É lindo mesmo. É um amor mesmo para a vida, né? Que é importante. É muito Porque a pessoa sai ali, ela sai, olha para ela e fala, nossa, né? toda É tipo, maravilhosa. tô linda, tô maravilhosa, exatamente. Sou outra mulher. Outra mulher. E é dessa maneira, né? A gente nunca fica o mesmo com Cristo. Amém, glória a Deus. Carol, eu vou pedir para você, antes de acabar, estamos encerrando aqui, né? Que já vai dar 9 horas. Foi uma honra ter você aqui, tudo que você trouxe, tudo que você, né, ensinou aqui, deu como exemplo. Amém. Eu queria que você, tipo, meio que desse um apanhado aí para finalizar e fizesse uma oração pelas pessoas que estão nos assistindo aqui. Amém. E que vão assistir, né? Essa live vai ficar gravada, você que está aí assistindo, ela vai ficar gravada. Então, depois você acessa, manda para outras pessoas, enfim. Sim. Então, hoje o que o Senhor ele nos ensinou, né? Nessa noite, Deus ele nos ensinou muitas coisas. Nos posicionar diante da presença dele para poder transbordar na vida das outras pessoas, aceitar a correção de Deus, ser pessoas de caráter, saber que o Senhor ele é aquele que ele vai nos levar a fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Hoje a gente aprendeu muito sobre olhar para Cristo. Jesus faria isso? Não, então não é para mim, né? A gente precisa manter isso no nosso coração para saber que isso vai fazer com que a gente se posicione, com que isso vai fazer com que a gente se torne verdadeiras servas valorosas. Eu gosto muito nas minhas orações de falar para o Senhor assim: me torne um vaso valoroso, que o Senhor venha olhar para minha vida e ter orgulho de quem eu estou me tornando. Amém. Acho isso muito forte, sabe? Porque não adianta a gente querer fazer as coisas para poder exaltar a nós mesmos, porque tudo tem a ver com Cristo. Se não Verdade. ele não tem nada, ele é tudo, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa transbordar e fazer com que as pessoas olhem para a gente e falem: nossa, tem alguma coisa diferente em você. E aí você falar: é Jesus na minha Amém. vida. Fazer com que as pessoas tenham sede. Então a gente ora em cima disso. Vamos orar para que o Senhor ele venha nos ensinar a sermos Amém. essas mulheres Amém. posicionadas e Glória a direcionadas Deus. por Ele. Amém. Senhor, meu Deus e querido Pai, Sim. eu me coloco diante da tua presença, Pai, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por estar sendo fiel, Pai, às nossas vidas, mesmo quando nós somos tão falhas. Senhor, que o Amém, Senhor venha nos Deus. ensinar, Pai, Amém, a nos Jesus. posicionar direito na tua presença. Não deixe a gente olhar para a direita nem para a esquerda. Não deixe, Senhor, que o nosso alvo venha a ser pessoas, mas que o nosso alvo sempre venha a ser o Senhor, Pai. Que nós venhamos nos tornar vasos valorosos diante da tua presença. Glória a Deus. Senhor, nos ensina, Pai, tira todo medo, todo anseio de dentro do nosso coração. Que o Senhor possa visitar, Pai, cada vida que está aqui, que se sente oprimida, cada uma, Senhor, que perdeu o amor próprio, Pai. Cada uma que tem, Senhor, recebido tantas críticas, que não tem mais se amado ao olhar no espelho. Senhor, ajuda essas mulheres a recuperar a sua
identidade, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito a oferecer, não somente para mim, mas para cada uma dessas mulheres. Pai querido, abençoa a vida da pastora Cristiane, Pai. Porque eu sei que esse trabalho gera muitos frutos, Senhor, para a vida dela. Eu sei que há retaliações. Eu sei que tem dias, Pai, que ela não queria estar aqui, mas ela está por ter um compromisso com o Senhor e com essas mulheres que são impactadas através da vida dela. Continua capacitando ela. Senhor, visita o lar dela, guarda a família, guarda o esposo, guarda as filhas. Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor, essas mulheres debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Levanta, Senhor, mulheres guerreiras nessa terra, que não vão, Senhor, mais ser como aquelas que as pessoas falam. Senhor, tanto das pessoas evangélicas, as pessoas têm tantas coisas de ruim para falar das pessoas que te servem, Pai. Mas nos ensina a ser aquelas pessoas que transbordam a tua Em graça. nome de Jesus. Ensina, Senhor, a sermos luz no caminho das pessoas, que nós venhamos aprender a não julgar, mas a amar, que nós venhamos aprender, Senhor, a nos permitir ser transformadas pela tua presença, Pai, em todo tempo, em todo momento, que, Senhor, o nosso ego nunca venha se elevar, mas que nós venhamos ser sempre humildes e estarmos diante da tua presença, conforme tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, permaneça em nossas vidas, nos guarda, Senhor, e nos traz sempre conteúdo para transbordar na vida das Jesus. pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Obrigada, viu, Carol, pela sua disposição de estar aqui, por essa live maravilhosa. Deus. Foi uma bênção, né? Uma honra ter você aqui. Vocês todos que participaram, que Deus abençoe abundantemente também a vida de vocês, viu? E depois compartilha aí essa live que vai ficar gravada para outras pessoas poderem assistir também e serem transformadas e curadas e edificadas em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe.